Eu sou Andresa Pires, terapeuta de cura de paz, e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial. E eu quero começar contando uma história. Havia uma cidade pequena, uma cidade interiorana, e havia nessa cidade um hotel, né, um hotelzinho, uma pousada. E chegou um turista nessa cidade e foi se hospedar neste hotelzinho. E aí ele tirou uma nota de R$ 100 e pagou, né, para o balconista do hotel, que era o dono, porque em cidade pequena é assim que acontece, né? E esse dono, e aí esse turista pagou R$ 100 pela sua hospedagem, pela sua diária, e foi para o quarto, né? Recebeu a chave ali do seu aposento e foi para o quarto. O dono do hotel, né, pegou esse dinheiro, esses R$ 100, e foi lá no supermercado e pagou R$ 100 que ele devia lá, que ele tinha pegado ou pego, não faz diferença, vocês entenderam? E aí ele, né, tinha consumido de produtos do supermercado para o hotel, para realizar, fazer a comida dos hóspedes. E o dono do supermercado correu lá na empresa, né, onde ele comprava, chegava para ele em sacas a, os nutrientes, as comidas, os utensílios lá do supermercado e pagou esses R$ 100 para essa empresa, para esse atacado. E esse atacado, né, foi lá no salão dessa pequena cidade e pagou R$ 100 para o barbeiro que ele devia lá, onde ele fazia a barba lá, cortava cabelo e tudo mais. E esse dono do salão, né, foi lá na padaria dessa cidadezinha e pagou R$ 100 da continha que ele tinha lá de pães e alimentos, né, que ele tinha comprado para sua família consumir aí dessa padaria, pagando assim a sua dívida. E o dono da padaria, né, tinha recebido alguns parentes extras, né, e tinha hospedado esses parentes lá no hotelzinho e tinha ficado com uma dívida com o dono do hotel. Então ele foi lá no hotel, pegou esses R$ 100 e pagou para o dono deste hotel, que coincidentemente era o mesmo dono, né? Era o único hotel da cidade, era o dono que começou a fazer esse círculo todo do dinheiro aí no início da nossa história. E neste momento, né, em que o padeiro pagou lá, o dono da padaria pagou para o dono do hotel, o turista saiu lá do quarto dele, voltou para a recepção, disse que tinha um imprevisto, que ele não iria ficar mais hospedado, né? A reunião de trabalho dele tinha sido cancelada, e perguntou se ele poderia resgatar o seu dinheiro de volta. E aí o dono do hotel, né, devolveu o dinheiro para o turista e tudo bem, o turista foi embora com os seus R$ 100. História incrível, né, gente? Como uma nota de R$ 100 pagou aí tanta gente. O que eu quero dizer para vocês com essa história? Quem gostou, coloca para mim no chat aí. Manda carinhas, coraçõezinhos. Quem gostou da história, quem se surpreendeu com a história, mandem para mim aí, por gentileza. Moral da história é a seguinte: quando a gente tem um sentimento de escassez, um sentimento de falta, grudado, guardado em nós, o que nós fazemos? Nós gastamos o nosso dinheiro, como se ele estivesse indo para um buraco negro, né? Onde enfiou ali a nota de R$ 100, acabou, nunca mais você vai ver, ela vai ser dissolvida, ela vai ser
consumido ali, nunca mais, né? Acabou-se o dinheiro. E o que, que a gente pode perceber nessa história, minha gente poderosa? Que o dinheiro, ele é uma moeda de troca, né? Se eu gero um valor, se eu presto um serviço para você, eu tenho dinheiro de volta, esse é o pagamento, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que ele está circulando, é por isso que é chamado de moeda corrente. Por que corrente? Primeiro, porque corre na mão das pessoas. Segundo, porque é como se fosse um elo, ele volta. Ele é como se, imagina um círculo, né? Ele vai voltar. Imagina aqueles elozinhos da corrente. Tá preso ali, vai circular ali sempre. Né? Vai saber quantas vezes nós já pegamos as nossas próprias notas de volta como um troco qualquer por aí. Né? Então, assim, essa história ilustra muito bem que essa sensação de que o dinheiro acaba, de que o dinheiro se foi, que o dinheiro acabou, que nunca mais vou ver, etc. e tal, é apenas e somente uma crença, né? Uma ilusão da nossa cabeça. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu dei um monte de exemplo aqui no início de situações onde vocês gastam o dinheiro com esse sentimento aí, esse sentimento de falta, esse sentimento de escassez, esse sentimento de que não vai ter de volta, que acabou, que já era, que né, não vi nem a cor do dinheiro. Tem até os palavreados ainda, os ditados sobre a questão financeira, e são muitos, né? Então, a gente vem com essa sensação desde criança, principalmente por causa da nossa cultura aqui no nosso país. Só um minuto, gente. Então, desde criança, a gente tem por hábito, né, hábito cultural, ouvir que dinheiro é difícil, que não crescem árvores, e tem outras coisas mais feias aí de se dizer. E o que que acontece, Andresa? O que que tem a ver meus pais? Eu estou aqui porque você me disse que a maneira de eu morrer falida era eu estava na relação com os meus pais. Isso tem tudo a ver com os seus pais. Quem falou para você que dinheiro é difícil? Quem falou para você que dinheiro não cresce em árvore? Quem contou para você que dinheiro é sujo? Hum? Então, os seus pais. Ah, Andressa, mas eles estavam falando isso só porque para eu não, para eu lavar as mãos. Pois é, meus queridos. Mas nós estamos lidando aí na nossa infância com um cérebro imaturo, um cérebro em construção, que até os 7 anos de idade absorve tudo do meio ambiente como verdade. Quer ensinar alguma coisa errada para uma criança? Fale com ela, não faça isso. Por exemplo, não fume, e aí você fuma na frente dessa criança. O que vocês acham que ela vai fazer? O que você diz ou o que você faz? Hum? Ah, mas você comentou que os pais falaram que o dinheiro é difícil. Você comentou que os pais comentaram que não crescia em árvore. Ok. Mas sabe o que pesa mais? É quando você veio de uma situação escassa. É quando você veio de um lar onde você passou dificuldade. É quando você veio de um lar onde você tomou banho com sabão de barra porque não tinha sabonete. Entende? Quando você comia arroz e feijão sempre porque não tinha condições de outras coisas. Isso ficou profundamente arraigado na sua mente, no seu inconsciente, e te faz agir de maneira automática e sentir aquele friozinho na barriga quando você vai gastar aí a sua grana, né? Quando você vai gastar o seu dinheiro. E o que que acontece? O sentimento com que você gasta é o sentimento que volta. Se eu gasto com alegria, abundância e gratidão, é assim que vai voltar para mim. Se eu estou lá na fila do supermercado com o carrinho abarrotado de coisas que são alimentos, né? Eu preciso, alimentação básica. E eu estou sentindo um frio na barriga e eu estou preocupada se ao chegar lá no caixa eu darei conta de pagar aquela conta, ter aquele dinheiro,
É, boa noite para quem está entrando. Se eu estou preocupado, se eu estou com medo, se eu estou ansiosa, se eu estou gerando esse sentimento de escassez, de falta, de medo, eu terei mais disso na minha vida. Porque é assim que funciona, não fui eu que inventei. Queria que fosse diferente também, tamo junto, mas não é não, galera. E o que, que tem a ver a renca dos meus pais? Eles só falaram poucas coisas, né? Mas você vivenciou muitas coisas. E aí tem um outro detalhe que a nossa vida financeira não tem só a ver com aquilo que foi no passado, porque senão toda pessoa de lar escasso viveria eternamente na pobreza, viveria eternamente na escassez. Isso não é verdade. Está constatado e comprovado, né, por estudos que grande parte dos milionários, e não é grande parte, metade, metade, é a maioria deles, são de lares de pouca grana, de lares escassos, lares pobres. E o que, que muda então? Uma chavinha. E o que, que não muda para as pessoas que continuam vivendo a escassez, passam a vida pegando financiamento, pagando empréstimo, termina um, começa outro, né? Ganha um dinheiro e aí parece que o pneu fura, o cano fura, o dente dói, o cachorro adoece, o muro cai, o telhado vaza. Por quê, gente? Mas, Andrés, o que, que tem a ver? Eu não consigo fazer relação com isso. Mas tem, porque tudo é energético. E eu não vou te explicar essa parte de física quântica, que tudo é energia, que tudo são átomos, que tudo, enfim, não vou trazer essa parte técnica para você, porque você não precisa saber disso. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você ter uma transformação no seu inconsciente.